Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande. Sei que a gente já está chegando à parte da tarde. Hoje é 28 de outubro de 2024. Agradecendo a Deus, esta segunda-feira, à tarde, já chega a tarde, ensolarada para a glória do Senhor. Já mandando um abraço para os internautas que estão em outras capitais do Brasil, que têm seguido este humilde trabalho. Pastor Marcelo Silva na plataforma digital, no meu canal no YouTube. Agradeço a Deus eterno. Meus queridos, estou aqui na minha retaguarda, está ali, Mercado de São José. Estou aqui na Praça Dom Vital, praticamente no centro de Recife, capital pernambucana. Para aqueles que estão em outros estados. E para aqueles que também estão em outros países de primeiro mundo, também como em Portugal, Lisboa, Deus abençoe, que tem seguido. Agradeço aos internautas de uma forma tremenda e especial. Um beijo com certeza em vossos corações, através de Deus, nosso Senhor, e Ele continue abençoando a vós outros de uma forma carinhosa. Meus queridos, deixo da meditação na palavra de Deus, lá em Isaías 14, e o verso 27, porque o Senhor, Deus, o Senhor dos exércitos, determinou. Quem, pois, invalidará? Ele estende a sua mão forte e poderosa. Quem, pois, fará voltar atrás? Quem se atreve? Medito na letra do hino, irei louvar a Deus, nosso querido e eterno Pai de eternidade. Medito na letra. Há tanto tempo a ti, ó Deus, me entreguei, e resolvi te amar para sempre. Há tanto tempo a ti me entreguei, e resolvi amar-te, amado Rei. Em momento de orações, quantas vezes te falei que não ia entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Deus. Em momento de orações, quantas vezes te falei que não ia entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel
até a morte. Não deixarei de te rogar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te rogar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. E Ele tem ajudado. Ele ama a toda a humanidade de uma forma especial, mas infelizmente nem todo ser humano ama a Ele. Jesus disse: meus verdadeiros amigos são aqueles que faz o que eu vos mando. Aí são meus amigos. Mas os meus inimigos me desobedecem, não quer saber de mim, me rejeita, nega-me. É o que Ele disse. E é verdade. Vamos amá-lo de verdade. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. 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 E Ele ajuda, é só você abrir o seu coração. Ele te ama, tem uma obra linda no teu viver. Ele ama cada um de vocês. Lembre-se disso. Feche a volta dele. Com a dor de Jesus, quem pode falar? Imagina o que Ele sofreu por mim e por você. Quem pode contar? Quem pode se expressar? Os cravos nas suas mãos, aquela dor terrível que Ele sentiu por amar a mim e a você. Jamais o homem vai entender. Lembre-se disso. Em breve Ele voltará para levar a sua igreja. E eu acho é bom. Não está longe. Porque Ele te ama. Lembre-se disso. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã. Esse é o seu momento. Não está longe. Vai acontecer algo extraordinário. A Bíblia diz que os montes da oliveira vai se fender. Os céus vai abrir de uma forma especial. A Bíblia, ela diz que Jesus, Ele chegará nas nuvens com poder e grande glória. E aqueles que o ultrapassaram, que o feriram, vai vê-lo como Ele é na sua glória, na essência do seu poder. A morte pensou que tinha vencido Ele. A morte pensou que tinha batido o martelo. Mas ela esqueceu que não tem ser em cima no céu, sobre a terra, debaixo da terra, no fogo, na água, nem no espaço sideral, nem entre os anjos e arcanjos, um ser que possa matar a morte. Mas Jesus disse: eu vou matar a morte. Eu vou entrar na morte, vou esquadrinhar a morte, vou dissipar a morte e vou ter ela na minha mão para todo sempre, porque eu, Deus, criei a morte. Jesus é o dono da morte. Ele manda na morte, dá ordem à morte, e a morte bate em retirada. Aqui na terra a morte não respeita homem branco nem preto, rico nem pobre, analfabeto nem letrado. Ela vai no casebre de um pobre, também arrebenta a mansão de um rico. A morte não bate na porta dizendo: eu estou aqui e vim te buscar agora. Não, ela chega de repente e ninguém espera. Mas para Deus
respeita a Deus, a morte teme e treme perante Deus, nosso Senhor. Reichoka magaitu, adahai timigaitu prato inter. A morte, quando fala este nome com 5 letras, tanto poder, J de justo, J de juiz, E de eterno, S de salvador, U de único e último S, Senhor dos senhores. Jesus, o Rei eterno. Lá na cruz, quando alguém usado pelo capeta disse: desce daí, se tu és o Filho de Deus. E a gente vai crer, mentirosos, enganadores. Se Jesus descesse dali, eles não acreditavam ainda. Ia se levantar contra Jesus. Já estava programado no coração daqueles mentirosos. Filho das trevas, inimigo da luz, era o que eles eram. Jesus calado na cruz, já não tinha mais sangue, já tinha saído todo o sangue, de tanto apanhar. Aquelas chagas na ponta do chicote de chumbo com pontas de ossos, com 5 dobras. Quando batia em Jesus, arrancava-lhe um pedaço das carnes. E os seus algozes perversos, usados do Satã, ficava mais irado porque Jesus não gritava. Eles batiam que se cansavam, deram muito açoite. Jesus amarrado naquele tronco, através dos pulsos, Jesus de joelho, e eles tome pau, e Jesus calado, nem um gemido sequer. Eles ficavam irados, porque os outros que passaram na cruz, ia até o tronco, apanhava e gritava de dor, pedia socorro a Deus, pedia clemência e perdão a eles. Eles batiam, mas quando eles baterem Jesus calado, como ovelha levada ao matadouro, como diz a Bíblia, Isaías capítulo 53. Os historiadores chegam a dizer que eles ficavam tão irados que batia com mais raiva em Jesus. Eles davam brecha, entrava neles demônio, e endemoniado batia em Jesus de uma forma horrível. E Jesus calado. Depois tiraram Jesus, que já não tinha mais quase sangue, levaram à presença de Pilatos, Jesus deformado, as vísceras aparecendo, o couro cabeludo também arrebentado, que botaram uma coroa de espinho. Segundo os intérpretes, era mais duro que a madeira de acácia, que é uma das madeiras mais duras que foi feita a Arca da Aliança. Empurraram com 73 cravos na cabeça de Jesus. Jesus calado, nem um gemido. Isso atormentava eles, porque ele dizia: que homem é esse que a gente bate, a gente tortura, ele não grita, ele não chora? Quem é este homem? Jesus calado. Jesus disse: eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus Todo-Poderoso. Jesus sozinho, ele venceu as tribulações, venceu a morte, venceu toda a corrupção e o pecado das trevas. Jesus venceu, Jesus venceu. Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. La barga forgi mitra placaste delai, le dori di hai que cata ramahai, adabor que me cacai tu inteteita. Deus é santo, santo, santo. Deus não tem mistura, nós temos mistura porque nós somos pecadores, mas Deus é santo. Deus é santo. Deus é puro, terra. É um povo rebelde que ignora Deus. Quando Deus descer no trono, Ele vai julgar a todos nós com equidade e justiça. E quem tiver em falta com Ele vai pagar caro.
saberá que Deus não se compra e Deus não é corrupto. Quem planta vai colher o que plantou. Quem planta mentira vai colher a morte. Quem planta as drogas vai colher a morte. Quem planta a corrupção, a ganância, a inveja, a mentira, vai herdar a morte se não se arrependerem. Naquele dia não tem que ir alto diante de Deus, nem tão pouco a riqueza do homem, o ouro e a prata poderá comprar a sua salvação. Não tem lágrima de crocodilo, lágrima mentirosa, que vai comprar Deus nem enganar a Ele. Deus conhece o interior de cada um de nós. Deus sabe quem é falso e quem é verdadeiro. Deus sabe quem teme a Ele e quem despreza o nome dEle. E tem nós como louco e desequilibrado. Deus há de julgar cada um segundo a sua má obra terra. Dei que eu na brata lácio. Reniamanai gondou a decamakati como alastui. De e a chocamatai. E a matacolique a de alaço o gimicho. Mimimi mamanolo crê a assumir o acho. Deus diz: eu sou santo. Agindo eu, quem impedirá? Porque eu, Senhor dos exércitos, determinei. Quem, pois, invalidará? O que Deus decreta acontece. Um pensamento dele e logo acontece. Uma palavra dele se cumpre. Ezequiel 12, 28, ele diz: nenhuma palavra que eu falar voltará, diz o Senhor, onde se cumprirá naquilo que eu determino sobre a terra. E a Bíblia diz lá em 55:11 de Isaías, ele segue dizendo: assim como a chuva desce do céu e ela bate no solo e ela escorre sobre o solo e dá prosperidade do pão para o homem se alimentar, assim é a palavra que desce da minha boca, não volta para mim vazia, onde me apraz naquilo que eu determino sobre a terra. Quando eu digo terremoto, é um terremoto. Um tsunami é um tsunami. Quando eu digo tornado, é um tornado. Um tufão é um tufão. Quando eu digo o vulcão explode, lava vulcânica, ele explode. É ordem de Deus sobre a terra. É uma forma de ira para apertar os pecadores que estão demais na terra. Está brincando com Deus? Com Deus não se brinca. Deus tem caráter, Deus tem personalidade, Deus tem integridade. Deus não é podre feito nós, não, porque nós somos podres, estamos cheios de defeito. No nosso meio reina a mentira, a corrupção, reina no nosso meio a falsidade, as traições entre os homens e entre as mulheres. Entre nós há tanta farsa, tanta mentira. Cada um que queira ser o melhor, não, porque o meu QI é o mais alto é o de Deus, nosso Senhor. Deus não envelhece, Deus não morre. A gente envelhece, a gente morre, a gente é pó e é cinza. Ontem eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 57. Deus é eterno. Se alguém perguntasse: Deus, quem é que te criou? Deus diria: ninguém me criou. Se alguém me criasse, seria maior do que eu. Seria um Deus eterno, eu não seria nada. Então Deus, o Senhor veio de algum lugar? Ele diria: não vim de lugar nenhum, eu já estava. Eu criei os lugares que hoje existem. Ah, Deus, então se eu for lá na eternidade do passado para descobrir a tua origem, Deus diria ainda que tu munde na asa de um querubins, tu vai voar toda a eternidade para o passado, não vai descobrir nada de mim, porque eu não tenho começo nem fim, eu sou o que eu sou a origem de todas as coisas. Ah, Deus, então eu vou no futuro para descobrir como é que o Senhor vai se acabar. Aí Deus diria: se tu for para o futuro na asa do meu espírito, tu vai se cansar de eternidade em eternidade, que ela não terá fim, por causa da expansão do universo, que eu estou cada vez expandindo ele, por causa do homem, com
as suas tecnologias, para o QI do homem ficar confuso e saber que eu sou o que eu sou. Tu nunca vai descobrir nada, porque eu sou o começo e o fim de todas as coisas. A primeira e a última letra do alfabeto grego, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é eterno. Para vocês entenderem um pouquinho, porque ninguém entende Deus por completo, nem eu, gostaria muito, mas ninguém entende Deus, porque Deus é mistério. Mas para vocês entenderem um pouquinho, eu vou dar uma pincelada aqui, somente da criação de Deus. Porque tem pessoas que eu não acredito em Deus. Eu já me deparei com gente assim, na terceira capital do globo terra, chamada São Paulo. E eu pregando o evangelho, quando eu saí de Barra Funda, pegando o trem, fui para Presidente Altino, de Presidente Altino para Santo Amaro, lá em São Paulo, a terceira capital extensão do globo terra. E quando eu estava pregando no trem, um camarada disse para mim naquele dia: eu nunca vi Deus, eu nunca apertei a mão de Deus, nem abracei esse tal. Como é que posso acreditar no ser que eu nunca vi? Você tem como provar que Deus existe? Disse aquele pobre homem. Eu disse: querido, eu tenho como provar que Deus existe. Agora, eu gostaria que depois você provasse que Deus não existe. Ele fez: está fechado esse negócio. Então prove aí. Muita gente já ficou logo atônita para saber o final dessa boa história. Eu disse: vou lhe fazer uma pergunta. Ele disse: faça. Eu disse: você pode olhar para o sol, uma das pequenas estrelas que Deus criou, pelo menos por 60 segundos, 1 minuto, sem ser com a lente especial de contato. Ele disse: não, que vai me cegar os olhos. Disse: muito bem. Se tu não pode olhar uma estrela olho nu, pelo menos por 1 minuto, que vai te cegar os olhos, como tu pode apertar a mão de Deus, que fez o sol e todas as coisas? Um Deus que é eterno, um Deus que é fogo. Quem Moisés disse, está lá em Êxodo: Senhor, deixa ver a tua face. Moisés, quem me vê morrerá. Nenhum ser humano me verá e ficará vivo, Moisés. Que de mim emana glória, poder e virtude e fogo, Moisés. Olha a sarça queimando em fogo e nada se desmantela nela. Está vendo que ela está ardendo em fogo e não se consome as folhas? Eu tenho poder para isso, Moisés. Como pode tu me ver, Moisés? Ver a minha face? Eu disse àquele homem: meu querido, estás pensando que a terra é grande, alicerçada sobre 12 placas tectônicas, com mais de 240 países? Ele disse: a terra é muito grande. É não, meu amado. É uma fagulha de areia na palma da mão de Deus, entre outros planetas dentro da constelação. E eu vou te dizer mais, vou dar uma pincelada somente na criação dele, para tu entender um pouco ele. Tu acha que a terra é grande, não é? O sol, ele é mais de 1.300.000 vezes maior do que a terra. O sol tem 4.443.200 quilômetros em circunferência, que quer dizer 6,09, 10 elevado a 12 ao quadrado, que para os matemáticos é impossível esta conta na sua matemática. Aí tu acha que o sol é grande porque é mais de 1.300.000 vezes maior do que a terra? Não, é outra fagulha de areia. Deus criou a nossa Via Láctea, que é uma espiral. Deus fez o Sol, colocou no centro. A distância da Terra para o Sol é 150 milhões de quilômetros. 8 minutos de espaço-luz. Eu disse a ele: e o que eu estou dizendo aqui, vai estudar na astronomia, você vai ver que eu estou dizendo a verdade. Estude. E tu acha que é muito grande? É não, é outra fagulha de areia. Deus criou fora do nossa espiral, que é a nossa Via Láctea, que é o cinturão, onde um ponto menor, a outro ponto menor dela é 10 milhões de anos-luz. E se você vai para um ponto maior, a outro ponto maior é 100 milhões de anos-luz. O cabo vive 70, 80 anos em fase de canseira. Imagine 10 milhões, 100 milhões de anos-luz. Um ano-luz significa 9 trilhões e meio de quilômetros. E a velocidade da luz é 300 mil por segundo. Eu disse àquele homem: se tu viajasse a velocidade da luz, 300 mil por segundo, levaria 100.000 anos. Imagina viver tudo isso, ele calado. Eu vou te falar mais. Isso é dentro da nossa Via Láctea. Agora imagina
Fora, Deus criou mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Deus criou IC 1101, é uma das galáxias elípticas na constelação Serpente, é 1 bilhão de anos-luz. Essa aí tem um buraco negro que tem 6 milhões de anos-luz, que ele era capaz, se Deus permitir, engolir 4 galáxias aproximadas a ele. A pequena nuvem Margalhões, a grande nuvem Margalhões, a galáxia de Andrômeda de Triângulo, se Deus permitisse. E tem mais uma coisa, nessa constelação de Serpente lá, IC 1101, Deus criou 3 planetas gigantescos: Habitagel, Vescari Majores e Ita Cardenais. Habitagel, 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Ita Cardenais, 300 vezes maior do que Habitagel. E Vescari Majores, 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Isso dentro dessa constelação. Imagina as outras. Foi encontrado um planeta vermelho. Esse é tão grande que se perde o Sol dentro dele, e essas outras galáxias se perdem dentro dele, de tão gigante que ele é em massa. A Terra, ela pesa 600 trilhões de toneladas. É o peso da Terra. Vai estudar para você ter convicção do que eu estou dizendo aqui. Já pensou? 600 trilhões de toneladas pesa o nosso globo Terra. É o peso dela em massa. E o Sol 1.300.000 vezes. Imagina o peso do Sol. Quem sustenta esses planetas? Por que um planeta não bate no outro? Porque nós estamos no espaço sideral e o planeta não arreia e bate em outro. Porque está circulando em sua trajetória. Eu disse àquele homem: a Terra circula em 1.700 km por hora na sua rotação, e translação 107.000 por hora em torno do Sol, que é 365 dias do ano. É isso que a Terra, ela gira na sua velocidade. E o Sol não faz rotação, mas o Sol faz translação. Ele gira em torno de si mesmo. Esse planeta ali agora que está vendo ele, esse planeta solar, 69.000 km por hora, jogando em raio ultravioleta. Quem é que sustenta tudo isso? Senão Deus o Eterno. Eu admiro Deus. Se tem alguém aqui que admira Deus, eu sou um deles. Eu admiro demais Deus. Eu nunca vi tanto poder, tanta majestade, tanta glória. Sustentar o universo inteiro: harmônio, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, o ouro, a prata, o bronze, o estranho, a ametista, a esmeralda. Ele sustenta o diamante. Quem é como Deus? Que o harmônio, o oxigênio, o hidrogênio. Quem é como Deus, que fez o mar com as ondas emboladas, colocou baleia, tartaruga marinha, o tubarão, rei do oceano? Quem é como Deus? Que criou mais de 10.000 espécies de orquídeas, cada uma rosa mais linda do que a outra. Quem é como Deus? Eu admiro Deus, ainda que nunca eu vi, mas eu sinto Ele e toco nele pela fé. Eu gostaria de amá-lo como Ele me ama, de ser sincero com Ele como Ele é comigo. Eu gostaria de não pecar, de não errar perante a face dEle, como eu gostaria de agradar a Ele. Deus, Ele ama cada um de nós, e nós não somos daqui, nós somos de lá. Quando Ele soprou na narina de Adão o fôlego de vida, entrou em Adão o Espírito. Esse Espírito veio de Deus, como também nós, e vai voltar para Deus, e vai testificar. Imagine chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu lá na terra eu fui um ladrão, eu roubei. Deus vai dizer: apartar de mim que eu não vos conheço, maldito. Está na palavra, é Bíblia. Olha, Deus, lá na terra eu resolvi ser corrupto. Eu queria enganar o povo, e agora eu entrei na corrupção, na mentira, e começava a garear para mim as coisas boas, e não queria saber dos outros. Deus vai apartar de mim.
Olha, Deus, eu no que vivi a tua palavra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 22 e diante, que a tua palavra diz lá que o homem não se deite com o outro como se fosse a mulher, nem a mulher com o outro como se fosse homem, faça feita com animais. Eu não quis saber desta palavra, eu abominei, e eu fui viver a minha vida do jeito que eu queria, porque eu não queria receber ordem tua. Deus vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Que praticasse a iniquidade e não se arrependeste. Tu preferiu a vida de iniquidade, de prostituição. Preferiste uma vida se deitando com animais, coabitando com animais, onde eu criei o homem para a mulher, a mulher para o homem. Apartai-vos de mim. Deus, mas a lei me apoiava lá na terra. Abel 1:22, dentro do Senado. Deus vai dizer, a lei do homem é mau e é perversa, é corrupta, mas a minha lei é santa, a minha lei é pura, e eu não me compro nem me vendo. Deus tem palavra, é sincero. Ele vai dizer, abre a Bíblia aí. Aí o anjo vai abrir a Bíblia na palavra, está lá em Isaías capítulo 10. Lê aí para todo o universo ouvir. Aí vai ler lá o anjo com voz de trovão, pam, pam, pam. Vai tocar a trombeta, vai dizer, ai dos ditadores, ai dos escrivãos, daqueles que prescreveram a lei, ao contrário a minha lei. Ai daqueles que tiraram dos ossos as viúvas do salário do povo. Ai daqueles que roubaram na balança, diz o Senhor. Outra vez, Deus, eu andei uma vida na terra, eu achava bonito soltar palavrão. Era, cara, palavrão, palavra toda, palavra de baixo galão. E o pessoal ria. Abre a Bíblia aí, 1 Samuel 2 e o verso 3. Toda palavra de alta altivez eu peço na balança. Ai que dor naquele dia. Se arrependam. Pare de falar palavrão. E se fala, peça perdão a Deus, que vai para a memória dele, viu? Ai, Deus tem memória? Tem. Vai lá para Malaquias 3 e o verso 16. Eu tenho um grande memorial, e o que se passa na terra eu arquivo para a minha memória, para o prestamento de conta. Acabou-se, meu filho. Tem chance não. Eu roubei. Abre a Bíblia aí, não roubarás. Eu matei. Abre a Bíblia aí, não matarás. É mandamento. Eu adorei, sabe, adorei B, adorei C, e eu canonizei tanta coisa, homens e mulheres, comecei a adorar e venerar. Abre a Bíblia aí, não farás imagem para ti. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não apalpa, tem e não pode andar, tem mão, mas não pode tocar, nem apertar, nem apalpar. Apartai-vos de mim, é o que Deus vai dizer, a palavra dele. Então as leis dos homens não adianta não, meu filho. Sabe o que é que diz lá em Isaías? Isaías 65, você vai ler lá o verso 6 e diante. Toda a lei do homem para mim é trato de imundície, diz o Senhor. Nenhuma valia tem, somente a minha é santa e sincera. Olha para aí. Já pensou? Toda a lei dos homens. Vocês sabem o que é trato de imundície? É aquilo que vem na mulher, na jovem, todo mês. E hoje ela vai a uma farmácia, compra lá, né, e coloca. Vocês sabem o que é, para você nem falar. Pronto, é aqueles dias da mulher de mês em mês. É chamado de trato de imundície, lá em Isaías. É o que Deus comparou à lei dos homens. Já pensou? A lei dos homens. Quer dizer que a lei dos homens não presta. É uma lei que o cara faz hoje, amanhã não vive, se quebra na emenda. Eles fazem a lei, mas não vivem a lei. Ditam a lei, mas não vivem a lei. Porque se vivesse a lei, não tinha roubo, não tinha corrupção, não tinha mentira, não tinha falsidade. Para vocês não sentirem isso aí. E hoje os valores foram invertidos. Apoia-se mais o mal do que o bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Um bom exemplo, tá? Esse não é um bom exemplo não, mas é um bom exemplo no sentido que vocês vão entender. Hoje os animais, entre os seres humanos criados, tem mais valor do que ser humano. Alguém pega um cachorro, um gato, bota no braço, balança aqui, balança lá, é um amor tão grande, é um carinho, e dorme com o animal na cama, e é uma agonia. Mas despreza um filho, despreza muitas vezes um neto, uma neta, despreza um ente querido, já notou isso? Hoje mata mais ser humano do que os animais. Hoje se mata um ser humano, o cara vai para a cadeia, quando chega lá, tem uma cadeia especial, depende da riqueza que ele tem, do patrimônio que ele tem. Mas quando mata um animal, nem fiança tem. Já pensou? Tem mais valor do que o ser humano. Veja que patamar chegou o homem na terra. Que condição chegou o ser humano. Se mata mais gente do que alguém pega uma caça para se alimentar dela dentro de uma floresta, que é os caçadores. Para que vocês entendam.
Mas voltando ao assunto daquele homem, naquele trem que disse que não acreditava em Deus, eu disse, meu querido, lá em 1 Reis 8:27 está ordenado e dizendo lá a palavra de Deus: na verdade habitaria Deus sobre a terra, ou andaria sobre ela, se quando os céus do céu não podem conter a sua glória, quanto mais a terra. Lá em Salmo de número 90 e o verso 4, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Eu disse lá na carta em Pedro também, e a noite de ontem que passou e o dia, para Deus é como se fosse 1000 anos, que Deus é eterno. Lá no Salmo também diz, Deus usou lá Davi, quão grande é os teus mistérios, a tua glória e as tuas alturas, e o homem não pode entender nem compreender os teus mistérios. Eu disse, aquele homem, para entender Deus, tem que entender um pouquinho Cairo. Significa Cairo. Cairo quer dizer o tempo que mostra a glória infinita de Deus que não tem fim. E cronologia, o tempo do homem que nasce, envelhece e morre. Eu disse aquele homem, por detrás de um bom quadro existe um Van Gogh e um Picasso. Por detrás de um bom prédio existe um pedreiro, marceneiro, pintor, eletricista, encanador, para poder deixar ele pronto. Por detrás de um bom relógio existe um suíço ou um japonês. Eu disse aquele homem, por detrás de um bom paletó, Pierre Cardin, Christian Dior, existe um bom alfaiate. Por detrás, eu disse, de um bom relógio existe um suíço ou um japonês. Por detrás, eu disse aquele homem, de um bom perfume, existe alguém que o fizera lá em Paris. Os melhores perfumes são os menores que tem. Eu disse, por detrás de um bom chocolate existe um suíço que o fizera, que é o Alpino. Eu disse, por detrás das dimensões, das constelações interplanetárias, quem fez as dimensões, mundos paralelos, que controla tudo isso e não Deus, ele calado. Eu disse, Deus criou os manguezais, raízes entrançadas, aratus, gaiamuns. Deus fez tudo isso, sem falar anatomia humana. Eu disse aquele homem, Deus criou dentro de nós vasos sanguíneos. Sabia que dentro de cada um ser humano que está aqui agora, a gente tem aproximadamente 100 mil, vou repetir, 100 mil quilômetros de veia dentro de nós, que é capaz de arrodear a terra 2 voltas e meia, dentro de um ser humano tão pequeno, com quase 2 metros. Vai estudar anatomia? Deus criou dentro do ser humano cor vermelhos e brancos, as células. Deus criou os ossos dentro de nós. Com a criança quando nasce com quase 300 ossos, endurece, termina em 206. Deus criou os 5 sentidos. Se você der uma caminhada dentro do corpo humano, com certeza, é uma tremenda galáxia. É uma dimensão dentro do homem. O coração, ele tem um poder de fulminar, de mandar, de lançar o sangue para quase 100 mil vasos sanguíneos. Já pensou? Corredor do corpo, ele é que controla o batimento de tudo. Se o coração parar, acabou-se. O cérebro pode até trabalhar por um pouquinho de tempo, depois morre, já era. Imagina, quem fez tudo isso não Deus? Não tem quem possa entender Deus. Eu mesmo entendo Deus, tenho lido a Bíblia, tenho feito teologia, que isso para Deus não é nada. Deus está além do consciente humano, da nossa visão, da nossa ética. É por isso que Jesus disse, ele disse, para entender Deus é necessário entrar em mim, disse Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu disse àquele homem, como pode tu apertar a mão de Deus? Aí eu disse, eu dei uma pincelada da criação de Deus, do que Deus é, o que Ele pode fazer. Agora me prove que Deus não existe. Ele me mirou a garganta, olhou para o pessoal dentro daquele trem ali, vindo de Presidente Altino para Santo Amaro, ali em São Paulo. Disse, não irmão, deixa para lá, não está nem mais aqui quem falou. Mediante tudo que o senhor disse aí, eu vou falar mais do que? Eu ainda falei para ele dos chinus na pradaria, do Gran Canyon, 28 mil quilômetros de roça sólida. Eu falei a ele das quedas, 285 quedas de água em Foz do Iguaçu, ouvido a 80 quilômetros de distância. Eu falei para ele da mata amazônica, onde o rio nasce na Cordilheira usando o Peru e desaguar no Brasil. Eu falei para ele do Rio Jordão, que nasce do Hermon,
e vai desaguar no Mar Morto de Israel, com 160 quilômetros de extensão. Falei do Rio Tigre, Rio Quebal, da floresta amazônica, das belezas, das aves voadoras, 9 tipos de águia voadora, a mais conhecida águia americana, sem falar o papa-capim, o caboculão, o azulão, o papa-capim, sem falar sabiá, gongá, sabiá branca, cana do império, belga, canário da terra e outros tipos de voadores que são mais de 1.200.000. Aquele homem disse: aí não posso falar mais nada, porque Deus é santo, Deus é eterno. Se alguém aqui quer entregar a vida para Jesus, esse é o seu momento. Vou louvar o Senhor com mais um hino. Medite na letra do hino. J. Neto, caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava. Dava um passo para frente e 2 para trás. Eu achava que estava abafando. Coitado, miserável e pobre que sou. Que grande é Deus. Nós não somos nada. Pó e cinza. Quem estudou muito, fez o PhD, acha que é o máximo. Não é não. Bom é Deus. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor, sem paz. Era assim que eu andava, dava um passo para frente, 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me agarrei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Yahvé. Deixe sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Ele te ama, que obra linda na sua vida. Já vou encerrar. Já vai aqui com
44 minutos, eu ia falar uns 15 minutos, mas quando se trata de Deus, a eternidade toda, não dá tempo para falar dele, de tão grande que ele é, viu? Vocês sabiam que dentro do universo, a gente olhando à noite as estrelas, a gente vê uma estrela, pensa que é uma estrela, não, aquilo é uma galáxia. Dentro daquela galáxia existem milhões de estrelas. O menor número, segundo os cientistas, são 100 milhões. Vou repetir, dentro de uma galáxia, o menor número de estrelas são 100 milhões. Existe mais estrelas no céu do que grão de areia em todas as praias. Não só no Pernambuco, como também no Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, Ipanema, assim, a Praia da Urca, etc., que eu morei no Rio de Janeiro, como também em São Paulo e outras praias. Existe muito mais estrela no céu do que grão de areia. Já pensou em todo o globo terra? A gente sabe que é incontável, né? O computador, que é obra máxima da natureza humana, ele conta de 0 a 10 milhões em um segundo. Ele seria incapaz de contar as estrelas do céu. Já pensou? Ele conta de 0 a 10 milhões em um segundo. Estão fazendo mais avançado. Para a inflação de um segundo, ele conta muito mais. Coitado, não consegue contar as estrelas do céu. Por quê? A gente vê à noite. É somente 23% de luz que a gente enxerga. E os 77% de massa escura, radiação de fundo, e agora? É o que a gente vê no espaço, quando olha, que vê à noite, algumas estrelas brilhando, algumas galáxias, e aquela escuridão. Ali chama-se radiação de fundo, tá? Para quem não entende. A gente sabe que existem dimensões, mundos paralelos, criados por Deus o Eterno. Então, essa radiação de fundo, o cientista, dentro da sua astronomia, com todos os estudos, eles chegam através do microscópio gigantesco como o Hubble e outros, eles chegam até 93 milhões de anos-luz. Não pode ir mais além, porque o universo está lá, radiação de fundo, ou seja, tem um final. Por que tem um final? Para o homem é eterno, para Deus não, porque Deus é maior do que o universo, para que vocês entendam. O universo todo está dentro de Deus, está provado na Bíblia. Qual o Onisciência? Está lá. 1 e o verso 15. Ele é a imagem de Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, porque nele foi criado todas as coisas, o que há no céu e sobre a terra, seja principado, potestade, trono, seja reino mineral, vegetal, animal, espiritual, tudo foi criado por ele e para ele, e tudo é dele. Jesus, o cabeça de tudo. Aí lá em João está dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus de Nazaré. Tudo foi criado por ele e para ele. Sem ele, tudo que foi feito, nada se fez. Ainda tem mais. Todos nós dependemos dele. Nada podemos fazer se Deus não permitir. Para que vocês entendam. Então, tudo foi criado por ele. Ele disse: haja sol, o sol surgiu, haja luz, haja planetas, e assim surgiu. Haja terra, porção seca, porção molhada. Aí surgiu, haja animais segundo a sua espécie. Surgiu, tudo saiu dele, de dentro dele. Ou seja, tudo isso que a gente vê está dentro de Deus. Aí você pode dizer: e o diabo também está dentro de Deus. Deus criou tudo, o bem e o mal. Isaías 45:7, eu criei o bem e o mal. As trevas e a luz, é o Deus que fez todas essas coisas. E o mal para o dia do juízo. Acabou, meu filho. O final de Satanás está chegando aí. Ele sabe que a queda dele é fatal. Lago de fogo e enxofre, ele toda a capetada que atormenta a terra. Se Deus revelasse para vocês aqui agora, nessa praça aqui onde eu estou aqui, ó, o que tem de demônios arrodeando aqui, esvoaçando aqui. Muita gente corria aqui agora e fazia carreira no meio do mundo. Se Deus revelasse para vocês, é porque Deus deixou oculto. Porque Deus sabe que o ser humano vai se assustar. Tem anjos no céu, que a Bíblia fala que esses anjos, a cabeça dele é arrodeada de olhos. Sabia disso? São 10 tipos de anjos, a Bíblia fala de 4: querubins, serafins, anjos e arcanjos. Mas são 10 hierarquias de anjos, quem estudou sabe, dentro da teologia. São 10 espécies. Tem uma das espécies tão forte que ele abre as asas, aquele que foi revelado em Ezequiel. Ezequiel disse: eu vejo um anjo. Quando ele abria as asas, debaixo das asas dele tinha como que os dedos que tocava, saía raios, relâmpagos.
E o pescoço dele era como que uma catraca. E ele tinha 4 faces: face de águia, face de boi, face de homem e face de leão. Significa Jesus, leão da tribo de Judá. A águia é o símbolo da eternidade. Rosto de homem, o sacrifício de Jesus, quando ele passou na terra. E rosto de boi, a morte dele na cruz, derramado sangue. Para que vocês entendam as parábolas da Bíblia. E quando aquele anjo andava, disse Ezequiel, aí fazia tatraque, rosto de homem, tatraque, rosto de leão, tatraque, rosto de águia. Quem ia ver um anjo desse aqui não ia se espantar. Primeiro que ele é enorme, é gigante. Com certeza um povo correria. E o outro anjo que tem, que é uma orelha sobre a cabeça dele, cheia de olhos. Ele está aqui vendo o mundo inteiro, todas as coisas. Simboliza a eternidade de Deus, os olhos de Deus. É por isso que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e Satanás caiu por terra, achando que ia usurpar o nome de Jesus, o Filho de Deus, querendo subir lá em Isaías 14, estabelecer um trono, coitado dele, querendo tomar o nome de Jesus. Jesus é o único. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, é a sua hora. Não esqueça que está perto o julgamento, está perto o arrebatamento da igreja, vai ser bom. Breve Jesus está voltando, vai pegar milhões de surpresa. Que Deus abençoe e agradeça a todos. Se alguém aqui que está ouvindo, sentido de Deus, quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva, lá nas plataformas, está no YouTube, agradeço. Está no TikTok, Kawaii. É só você entrar lá, Pastor Marcelo Silva no YouTube, você vai ver logo. Trabalho gravado aqui, Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, Goiânia, dizendo que Deus é bom, que Ele faz, que Ele é poderoso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus o Eterno. Um abraço para os internautas, agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Continue me ajudando em oração. E aqueles que são inscritos, se inscrevam no canal, deixem um comentário. Que Deus ajude e abençoe. Deus é com vocês. Amém.